Oi, eu sou Marisa E eu sou a Mariana, e esse é mais um episódio do Engrenagens da Minha Cabeça. um podcast onde duas educadoras parentais discutem sobre o funcionamento dessa máquina incrível que é o cérebro humano. Sem perder de vista as nossas emoções. Vem com a gente explorar esse universo também. Oi, gente, tudo bem? Nossa convidada de hoje é psicóloga, atua com ênfase no trabalho com a criança interior, é sócia da Escola da Educação Positiva, é mãe do João e do Lucas e é dona da voz mais doce e suave que eu já ouvi na minha vida, nossa prof maravilhosa Clarissa Yaquiara. Seja bem-vinda! Seja bem-vinda, Pro. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Mari, Marisa, que alegria estar aqui, ó, quase uma dupla sertaneja, né, gente? Mari, Marisa. Isso já. Ai. Mas então, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Adoro podcast, como vocês sabem, e é um grande prazer estar aqui para a gente ter essa conversa hoje. Obrigada pelo convite. Que isso. E quem não conhece também, a Clarissa tem um podcast também, né? O Tem da Materna. Então, você já não conhece, já vai lá que dá para maratonar ela. Com certeza, né? A gente colega aí de podcast. Sim. Não, nossa inspiração aqui, né, Pro? Muito obrigada por estar aqui. E para mim, eu acho que é muito, muito importante estar conversando com você, porque você foi uma das pessoas que mais me fez sentar na cadeira e eu reassisti. Eu lembro de uma das suas aulas que eu tive que reassistir umas 3 vezes, que você falou diretamente comigo assim. E aí, a primeira vez que eu ouvi você falando na aula, eu fiquei tão brava, tão desconcertada, que eu falei assim: não é possível. Eu estava falando isso para mim mesmo. Aí eu parei, tive que rever aquela aula umas 2, 3 vezes até eu falar assim: ah, tá. Agora entendi o que ela quis dizer. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje. Tem uma das perguntas que é sobre isso. E vamos começar um pouquinho de antes, um pouquinho de como você vê a relação do ser humano com a natureza. Eu sei que você é uma pessoa muito conectada com a natureza e é uma das coisas que eu sinto que, assim, principalmente eu perdi demais essa conexão com a natureza. Então, eu queria saber o que você sente sobre isso, por que você acha que essa conexão é importante para a gente? Então, que pergunta ótima, Mari, obrigada. Meninos, realmente a natureza, né, assim, desde pequena, ela sempre fez muito parte da minha vida. Minha avó tinha um sítio, né, no interior de Minas, então eu sou de Belo Horizonte, né, eu sempre, nos fins de semana, ia com ela para o sítio. Então, sempre brinquei muito, né, na natureza, sempre tive ali no meio dos pomares, das hortas, andando de bicicleta, né, enfim, explorando e desbravando, sempre foi uma coisa que fez muito parte da minha infância. E, na verdade, mais do que a minha própria experiência também, né, que me fez ir buscar e sempre ter uma relação, né, de proximidade, eu acredito que nós fazemos parte disso, né, que ao longo do nosso processo de educação, a forma como a gente vem vivendo hoje, principalmente, né, hoje em dia, de um lugar, às vezes, muito acelerado, cheio de informação. Se a gente olha, né, cada vez mais as pessoas isoladas, cada uma ali no seu quadrado de concreto, olhando muito para si de uma maneira muito egoísta, individualizada, assim, o quanto que a gente tem se afastado da natureza, da nossa natureza humana e da natureza espaço físico também, né? Então, como eu sei que qualquer ação e hoje a gente está tendo evidências gigantescas disso, né, assim, desses efeitos, dessas catástrofes climáticas, de tudo, a gente está vendo esse impacto direto, essa causa e efeito direto, né, quanto mais a gente não coopera, não colabora, não recicla, não reutiliza, não reduz, quanto mais a gente quer explorar, consumir e usar a natureza como se ela tivesse aí para sempre e fosse um recurso inesgotável e de uma maneira muito distante, né, acreditando que isso não está em impacto, mas a gente está vendo ela dando sinais e pedindo socorro. Então,
eu acredito que a gente não tem como falar de ser humano separado da natureza, como se fosse uma coisa isolada, né, de crescimento pessoal, de educação infantil, do que quer que seja, né, isolando esse aspecto. Então, o meu olhar é sempre um olhar que eu tento incluir, entendendo que eu sou a natureza sou eu, e que qualquer ação, né, no meu dia a dia, ela tem um impacto direto, né, nesse ambiente ao meu redor. Então, eu não consigo separar muito uma coisa da outra. Então, além da minha experiência infantil, ao longo da minha vida, eu fui, né, buscando, acho que pela própria inspiração do que eu tive na infância, essa proximidade muito por ver minha avó, a forma como ela cuidava, como ela, né, as pessoas que estavam ao meu redor, eu sempre tive essa proximidade, né? E ao longo da minha vida, eu fui buscando sustentar isso e me aprofundar mesmo nessa imersão. Então, desde cursos e práticas imersivas na natureza, né, de ficar em lugares na natureza, acampada, explorar, caminhada, trilha, práticas mesmo, xamânicas e visitar povos originários que têm uma cultura ali muito próxima, muito integrada com a natureza, e buscar também morar em lugares que eu tivesse um livre acesso, né, uma proximidade muito grande. Então, morei em Pucón, no sul do Chile, que era uma cidade bem pequenininha, que a natureza ela era muito abundante, estava ali, que eu podia perceber, bem diferente da minha vivência no Brasil, né, mas assim, perceber os ciclos, as estações, desde a escolha da escola dos meninos, que tem um olhar, né, muito amplo e muito integrado com a natureza. Em BH, quando eu morava lá também, não morava nos grandes centros, sempre morei em lugares mais próximos, e hoje eu estou aqui em Florianópolis, então, assim, ao longo da minha jornada eu fui desenvolvendo essa sensação, assim, eu sinto que a natureza, ela me traz uma sensação de pertencimento, que eu acho que é o que a gente busca o tempo inteiro, né, mas assim, a hora que eu observo, que eu contemplo, eu vou me sentindo sempre muito expandida, muito acolhida, mas foi uma coisa que eu fui construindo, um olhar que eu fui construindo na minha experiência, sabe, então é assim que eu vejo, né, a natureza e o ser humano, não como coisas separadas, mas como algo, uma extensão mesmo, né, na minha Não, casa. faz muito sentido. Eu sinto que, para mim, é como se a gente, quando a gente perde o contato com a natureza, é como se a gente esquecesse de beber água. E aí você fica seco, 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 e aí você não sabe o que está acontecendo, porque você não consegue fazer essa conexão de tipo, nossa, me falta água, me falta a natureza. E aí quando você entra na natureza, que você fala assim, nossa, passou a sede, né? Passou. Só que é uma coisa que eu acho que, principalmente a gente que mora em cidade grande, né? A gente acaba esquecendo de beber água, esquecendo que essa conexão, esquecendo que o que isso traz pra gente, né? Eu acho que isso é muito importante e é uma coisa que a gente não para pensar conscientemente, a gente fica seco sem saber que precisa de água, né? Ô Mari, e tem uma coisa que eu acho que é importante de falar, que é o seguinte, né, eu até li há pouco tempo uma frase, eu não vou saber ela exatamente, mas vou tentar traduzir aqui, do James S. Gordon, no livro Transformação, que ele fala sobre o quanto que a gente é a experiência direta com algo que vai fazer a gente ter essa sensação mesmo, assim, de que essa natureza, ela faz parte de mim, que eu preciso de cuidar dela, né, para ter essa troca aí harmônica, enfim, que eu preciso de cuidar disso, não adianta eu lidar como se isso fosse uma coisa que, eu posso consumir à vontade, que jamais vai acabar, né, então como um recurso que é infinito, não é. Então, ele fala sobre a importância dessa experiência direta. E aí, né, já ligando a um outro ponto, tem um documentário que eu gosto muito,
né, do Instituto Alana, que é o Território do Brincar, e que eles falam exatamente sobre a importância das crianças terem uma vivência, uma experiência direta com a natureza, porque hoje a gente, né, no nosso dia a dia, nas grandes cidades, as crianças estão muito distantes disso, e às vezes elas vão aprender sobre por uma tela, ou por um livro, por algo que alguém falou assim, mas elas não têm uma experiência direta com a natureza. E o quanto que isso é importante justamente para essa criança sentir que aquilo ali é uma extensão dela, que o impacto das ações dela, né, na natureza, elas vão influenciar diretamente na vida daquele ser humano, do quanto que é uma extensão mesmo, é a nossa casa, e o quanto que a gente precisa de ter essa relação, desenvolver esse amor, esse senso de cuidado, mas o quanto que isso só vai acontecer se eu tenho uma experiência direta. E às vezes alguém que está escutando a gente pode pensar assim, nossa, mas eu moro no centro de São Paulo, é tão difícil para mim, né? Às vezes eu trabalho o dia inteiro, no fim de semana é difícil às vezes encontrar espaços naturais que eu possa ter essa vivência, mas às vezes a gente consegue, né, num cultivo de uma planta na nossa casa, de um animal que eu cuido, a gente pode explorar essa experiência direta de diversas formas. Às vezes numas férias ou algum momento específico que eu posso ir, ou no reciclar o lixo na nossa casa. Então, tem tantas formas que a gente pode, né, contribuir e gerar essa experiência direta das crianças com a natureza, para que elas reconheçam verdadeiramente, que não fique uma coisa assim fragmentada, de eu só ver determinadas coisas, sei lá, na tela ou num filme que está muito distante, mas de eu poder ter essa proximidade a partir também, né, do que me é oferecido ali na infância, a partir do cuidado desses adultos, do preparo desse ambiente para as crianças. E aí você falou agora, Clarissa, dessas formas, né, diferentes de conviver com a natureza, e eu vejo também muita oportunidade maravilhosa na alimentação. A gente tem que trazer essa alimentação mais natural para dentro de casa, trazer as verduras, as frutas. A gente hoje está muito acostumado, o comodismo está sendo muito grande para você comprar uma coisa congelada, para você comprar uma coisa com um saquinho, um negocinho que já vem ali prontinho e tal. Mas eu acho que esse preparo dos alimentos, de você pegar aquela alface com um restinho da raiz ali, você preparar e lavar e limpa e tem um bichinho, e aí você, né, tipo, essa vivência do alimento mesmo, que não é uma coisa muito inacessível para quem está, por exemplo, em grandes centros, né? Você vai num supermercado, você tem uma variedade ali muito grande de verduras e frutas, mas às vezes pela conveniência a gente acaba não escolhendo esse lado. E eu acho que é uma forma bem interessante da gente acabar se reconectando também com essa natureza. E antes um pouquinho, você falou também da questão do pertencimento, desse pertencimento, né? De se sentir pertencente à natureza. Acho que isso é um sentimento bem interessante. Eu também, de certa forma, tenho pouco contato com a natureza diariamente, mas eu acabo tendo esses flashzinhos, assim, de cuidar de uma plantinha, de ter um cuidado com a alimentação um pouco melhor. Às vezes aqui a gente tem muita praia, então vou à praia, sinto aquela areia nos pés, é gostoso de sentir a sensação do vento, né, do cheiro da praia, e isso, de certa forma, nos faz regular, né? Assim, a gente fica regulado. E aí, eu queria saber de você mais o que é autorregulação, do seu ponto de vista, e como que a gente pode praticar mais isso, qual a diferença da autorregulação para o mindfulness, por exemplo, né? Que é uma prática que muitas pessoas já conhecem, mas eu lembrei dessa conexão, assim, da natureza com a autorregulação, e eu acho que você poderia explicar aí bem melhor para a gente. Com certeza. A natureza, ela nos equilibra demais, assim, né? Com certeza, nos regula. Então, para falar de autorregulação, acho que a gente precisa de entender que a criança, ela chega aqui, né? Acho que a gente pode voltar um pouquinho só para dar um contexto. Ela chega aqui buscando essa conexão, né? Se ela tem duas necessidades que estão ali na base, é a conexão, né? Esse estabelecimento de um vínculo no qual ela se sinta segura, protegida, né? Vista, reconhecida ali nas suas necessidades. Isso é essa conexão, né? Eu me organizo, eu me sinto bem estando na minha própria pele, no meu corpo, né? Porque eu sei que as minhas necessidades vão ser atendidas por esse cuidador.
A criança, ela chega aqui completamente independente e vulnerável. Eu estava falando das duas necessidades, uma é a conexão, a outra é a autenticidade, né? Que é essa força para eu pedir o que eu necessito, né? Algo, se eu sinto algo, eu expresso, eu mostro o que está me acontecendo aqui. E aí, essa criança, ela chega dependente e vulnerável, ou seja, ela não tem como se regular sozinha, ela precisa que um adulto, né, venha ao seu encontro e ofereça para ela ali o atendimento das necessidades para que ela volte a um estado de calma, né? Quando eu estou com fome, quando eu preciso de algo, preciso de, sei lá, eu estou com frio, ou eu estou me sentindo ameaçada, eu estou com medo, eu preciso de um colo, de uma proteção, a criança, ela não tem como prover satisfação para as necessidades dela sozinha, ela vai precisar dessa corregulação no início da vida dela. À medida que ela vai crescendo, né, até os adolescentes ainda precisam dessa corregulação, até devido à imaturidade do sistema nervoso. O nosso sistema nervoso, ele só vai terminar de amadurecer lá por 25, por aí, né? Então, as crianças, os adolescentes, eles precisam muito dessa corregulação. Claro que quanto menorzinho, mais vai necessitar disso, né? Mas nós, adultos, e aí eu só vou conseguir na minha vida adulta desenvolver esse processo de autorregulação se eu tive isso em abundância na minha infância. E provavelmente, né, a maioria de nós, a notícia ruim é que a maioria de nós, a gente teve muito pouco de corregulação na nossa infância, né? Devido a essa cultura que eu já dei um panorama geral desse afastamento da nossa própria natureza, desse desconhecimento das necessidades infantis, e uma cultura que ela valoriza o consumo, né? Ela valoriza essas hierarquias de poder, ela valoriza uma série de coisas que vão contra a nossa natureza. Então, muitas vezes a gente não foi corregulado lá e a gente não sabe como nos autorregular, né? Entregar, oferecer quando eu estou, né? E o que é isso? Eu estou me sentindo ansioso, amedrontado, triste, frustrado, com raiva, o que quer que seja que o meu corpo está sinalizando que eu preciso de voltar para a calma. Porque quando eu estou na calma, eu estou, né, regulado, eu estou... Aí acontece, tem espaço para eu criar, para eu pensar coisas novas, para eu inovar, eu estou disposta a me relacionar com as pessoas, eu estou aberta para essa interação social, somente para aprender, para criar. Então, como eu falei, só quando eu estou no meu estado de regulação. Se eu estou sentindo que tem qualquer outra coisa, qualquer ameaça aqui, eu não vou conseguir interagir de uma forma adequada, eu não vou conseguir pensar, criar, aprender nada, não vai ter muita troca, né? Eu vou estar num estado de alerta e o meu corpo o tempo inteiro gastando uma energia para tentar voltar para a calma, mas eu não consigo. Então, esse processo de autorregulação, uma vez que a gente não teve isso em abundância, claro que em alguns momentos a gente teve, mas em abundância, a ponto da gente saber fazer isso com muita tranquilidade na nossa vida adulta, é algo que nós adultos precisamos desenvolver, né? Porque não foi um processo natural. Então, a gente precisa de desenvolver, de trabalhar isso, e é uma das coisas que a gente trabalha muito nas nossas formações na Escola da Educação Positiva, eu trabalho nos meus grupos terapêuticos, é assim, como que a gente, né, vai aprender agora a olhar para o que está me acontecendo, para o que meu corpo está sinalizando, para o que eu estou sentindo e voltar para a calma, né, voltar para um estado que eu estou aberta, que eu estou disponível para me relacionar, que eu estou disponível para aprender, para criar, para trocar, para entrar em ação aqui no mundo de uma forma, né, organizada e harmônica. Então, esse processo de autorregulação, ele pode se dar de diversas formas, né? Eu acredito que o mindfulness é uma das formas, né, que a gente vai buscar essa autorregulação. Mas tem várias outras formas, e a natureza,
né? É outra forma, outro recurso que está aí, né, disponível para a gente, e que a gente pode, que vai nos ajudar a encontrar essa autorregulação. Por exemplo, hoje já existem pesquisas, né, de técnicas antigas que culturas, né, e povos originários, culturas aí ancestrais, de alguma maneira já usavam. Hoje, por exemplo, o banho de bosque, né, que tem um nome japonês aí que eu não sei falar, mas o banho de bosque, ele é pesquisado e ele tem um impacto muito grande nesse processo de autorregulação, que nada mais é a gente caminhar no bosque, na natureza, né? Você caminhar descalço, né? Eles chamam de grounding, você ficar descalço, com os pés na grama, ou com os pés na terra, ou na areia, como você disse, né, Mari? Na praia. Tudo isso tem também pesquisas que falam sobre o efeito disso, né? Do quanto que isso nos ajuda a regular. Eu tenho várias experiências que eu encontrei muito apoio e regulação na natureza, principalmente quando eu morava em Pucón. A gente morava numa zona mais rural, né? Até porque o centro da cidade tinha 10 ruas, né? Não era um grande centro. Já logo você já estava na natureza também. Mas era uma cidade que tinha muitos bosques, né? Eu morava bem no alto de uma montanha, então eu saía da minha casa a pé, era bosque, bosque, bosque. Então, eu estava sempre na natureza. Então, muitas vezes, quando eu estava muito angustiada ou vivendo algo difícil, eu ia caminhar no bosque, assim. E tive vivências incríveis, assim, acho que de chegar, algumas que eu me lembro aqui, que eu posso trazer, às vezes, de estar ali, né, fechada, sem muita perspectiva para alguma situação que estava me desorganizando, né, e de chegar, assim, no alto, depois de uma caminhada, chegar no alto de uma montanha, assim, num platô, e olhar para aquele horizonte enorme, né, aquele mar de montanha, e lago, e neve no topo das montanhas, um lugar muito lindo, né, Pucón. E olhar para aquilo ali e me sentir, assim, sentir que aquele problema, aquilo que tinha uma dimensão gigantesca dentro de mim, foi ficando pequenininho, pequenininho, e aquilo foi se organizando, e eu me conectando muito mais com esse espaço, com essa imensidão, com esse tanto de possibilidades, e aquilo eu percebia que logo depois eu estava num estado de calma, e aí é muito interessante, né, porque quando a gente está num estado de regulação, né, que a gente chama de vago ventral, quando a gente estuda a teoria polivagal, que é algo que vocês conhecem, né, da nossa formação, mas a hora que a gente entende que quem está no comando é essa porção ventral do nervo vago, né, que traz para a gente esse senso, esse estado de calma, a gente começa a ver que, nossa, aquilo que antes era um problema, que foi se dissipando talvez aqui à medida que eu caminhava, que eu, né, focava aqui na minha respiração, que esses pensamentos iam diminuindo e eu ia percebendo o ambiente ao meu redor e a grandeza dele, né, e que eu me sinto parte desse todo, é como se eu começasse a ter inspirações, assim, sabe, de uma forma sem muita pressão, como se naturalmente eu encontrasse não o que eu tenho que fazer em relação ao problema, mas como se eu tivesse aquilo, tivesse organizado, como se aquela pergunta que antes estava ali, meu Deus, o que eu faço? Como se aquilo se dissolvesse e eu conseguisse pensar naquela situação com muito mais clareza, sabe? De uma forma muito mais, não mais com medo, não mais com um incômodo emocional em relação àquilo, mas como se aquilo se ampliasse. Já teve vezes de eu deitar, né, no pé de uma árvore muito grande, assim, que tinha numa montanha que eu gosto muito, que eu sempre visito, e de eu deitar num lugar muito especial nessa montanha, que eu já tinha passado um tempo ali, me conectando com aquele espaço, e chorar mesmo, assim, em posição fetal, e entregar para a terra aquilo que eu estava sentindo, sabe? E depois perceber um estado de muita calma, de muita conexão comigo, de muita mais clareza mental. Então, eu uso, né, a natureza como uma fonte de
de regulação. E só para finalizar, tem uma história que é muito interessante, que é bem prática, assim, de como que eu uso, e foi dentro da cidade, né? Foi aqui em Floripa. Tudo bem que Floripa é uma cidade que tem praças, a natureza está no meio, né? Mas eu acho que toda cidade, mesmo São Paulo, BH, Rio, tem muitas, né? As grandes cidades têm praças, tem parques, a gente também, às vezes, se colocar em movimento e começar a estabelecer essa relação. Bom, mas um dia eu tinha tido uma discussão com meu companheiro, bem feia, assim. E ele saiu, bateu a porta e saiu embora. E o que eu senti no momento que ele saiu foi, assim, um medo gigantesco de ficar sozinha, que conversa lá com a minha experiência infantil. E, óbvio, quem aqui, né, no fundo, não tem esse medo do abandono, de ficar sozinha, de estar separada desse todo, né? Talvez seja essa nossa grande dor. E eu comecei a sentir isso, falei, meu Deus, eu acabei de me mudar para cá com os meninos, e eu não sei o que vai acontecer na nossa relação, se ele vai embora, e e comecei a entrar naquele medo. E a minha tendência, quando eu entro no medo, né, como eu não aprendi a me regular, né, não fui muito corregulada, é escapar, eu começo a fazer coisas. Aí eu vou, começo a lavar vasilha, começo a arrumar coisa, para distrair daquilo que eu estou sentindo. E nesse dia eu decidi ficar ali quieta. Como ele tinha saído, eu não ia poder sair, eu resolvi ficar quieta, deitada. E aí fiquei sentindo meu corpo, respirando, fui tremendo, sentindo aquele medo mesmo, sabe? Sem dar muita corda, e aí um pouquinho de mindfulness, né? Sem dar muita corda para o que minha mente estava falando, eu fui, de alguma maneira, vindo para o corpo, sentindo através da minha respiração o que estava acontecendo e deixando meu corpo liberar aqui. Eu lembro que eu tremia, suava frio. Daqui a pouco, eu estava me sentindo melhor, eu saí para caminhar. Eu peguei a minha cachorra, ele já tinha voltado para casa, e eu saí para caminhar. E aí, eu cheguei numa praça que estava cheia de árvores frutíferas e estava na época de pitanga, amora, e aquele tanto de pitanga, amora, e eu fui sentindo aquilo como um presente mesmo, sabe? Foi me dando um senso de gratidão, assim, sabe? A natureza, ela faz isso quando a gente está aberta para perceber, né? Eu falei, gente, que presente, olha que louco, né? Eu tô recebendo um presente, eu falo, eu até me emociono, assim. Falei, nossa, olha o tanto de presente que eu tô recebendo, que coisa mais abundante. Eu aqui, estreita, pensando, vou ficar sozinha, eu não tô sozinha, olha só como que a terra é abundante, tá me entregando esses frutos aqui. E o tanto que isso tem a ver, Marisa, com essa vivência que você falou, até desse cuidado da alimentação, de como, né, eu apresento isso para as crianças, dela entender todo o processo, que isso é um presente mesmo da terra, da mãe terra para gente, né, que está ali dando seus frutos, enfim. E aí eu fui comendo aquelas frutas e a minha cachorra entrava numa lagoa que tinha lá na praça e corria, e aquilo foi me enchendo de uma gratidão, sabe, assim, que logo aquilo que eu estava antes ali, né, abafada, estreita na minha percepção, foi se ampliando, né? Eu não estou sozinha, eu não vou ficar sozinha. Olha só como que tem essa terra firme aqui para me sustentar, que está me entregando de uma forma tão abundante esses recursos. E fui entrando num lugar de gratidão que me permitiu olhar para a situação de uma forma muito mais ampla e mais clara, sabe? Quando eu voltei em casa, óbvio que foi de outro lugar, e o diálogo, a interação também foi para outro lugar, não tanto da perspectiva que a gente estava antes, quando houve a discussão e tudo. Então, só para trazer alguns exemplos aí do quanto que a natureza, ela, né, quando a gente vai limpando os nossos sentidos, o quanto que ela pode promover essa autorregulação, né, e não só a natureza, né, a nossa respiração, buscar uma conversa, pedir apoio para as pessoas, que também são parte da natureza, né? Um outro ser humano, ele também é parte. Eu peço um abraço, um ouvido atento para me escutar, olhar nos olhos, o quanto que isso vai trazendo a gente para um estado de mais regulação, de mais tranquilidade mesmo.
E faz muito sentido. E a gente, principalmente eu antigamente era assim, achava que se autorregular ou qualquer coisa que tivesse relacionada à regulação emocional tinha que ser aquela coisa zen, aquela coisa calma, aquela coisa de a minha mente não existe mais. Às vezes não é isso que a gente precisa, né? Isso é uma das formas, mas uma das coisas que eu aprendi na certificação foi a autorregulação ativa, que vocês ensinaram, e eu falei assim, gente, isso faz muito sentido. Às vezes o que eu preciso para me regular não é ficar parada e só respirar. Às vezes eu preciso me mexer, às vezes eu preciso tirar aquilo de uma outra maneira de mim. Então, acho que a gente expandir esse olhar da regulação, não para uma coisa pequena, não para uma coisa específica, mas é um momento em que a gente está. E eu acho que isso é uma das coisas que você me ensinou maravilhosamente também, que é o estar presente no agora, né? O trazer de volta as nossas sensações, tudo pro presente, que nossa, é muito difícil. É muito difícil, mas faz muito sentido. E eu gosto muito de ampliar esse olhar da regulação para algo mais além, sabe? E se você até quiser falar um pouquinho sobre essa questão do presente, eu não sei, eu preciso admitir que eu não sei direito se isso é o que está relacionado ao mindfulness ou não. Isso às vezes me confunde um pouco, mas é muito bom. Então, assim, né? A gente até tem uma aula de mindfulness na certificação, não é o meu foco de estudo, assim, mas o mindfulness, eu entendo, né, que é isso, é essa busca por uma conexão mesmo com o aqui e agora, né, com uma prática na qual eu consigo observar esses pensamentos sem me identificar tanto num primeiro momento, né, permitir que eles passem e observar o que está acontecendo no meu corpo, até, né, à medida que a gente vai seguindo e praticando mais, a gente vai percebendo um silenciamento mesmo dessa mente e uma capacidade de estar mais disponível para o agora, sem tanta antecipação, programação, necessidade de controle dessa vozinha interna que fica aqui o tempo inteiro. Isso é bom, isso é ruim, não, sim, vai, não faz, segura, acelera, avança. Sabe, assim, é como se a gente tivesse, e é interessante a gente entender e voltar de novo na nossa experiência infantil. A criança, ela está extremamente ancorada e conectada com o presente, com o aqui e agora. Né? Assim, ela tem muito menos barulho mental, até porque o sistema nervoso dela ainda está se formando. E ela está imersa no presente, e o quanto que a gente vai arrancando ela desse presente, né, de uma forma muito inconsciente, muitas vezes, acelerando os processos, atropelando o ritmo dela, né, trazendo muitas crenças sem antes passar por um questionamento, que às vezes são crenças que eu recebi lá na minha própria infância e que eu nunca questionei. Porque a criança, ela, além de estar muito presente, ela está muito disponível para aprender com esses adultos ali ao redor dela, com esse ambiente ao redor dela, ela está totalmente aberta e disponível. E ela não tem como questionar o que a gente traz para ela através dos nossos gestos, porque não é só através do que a gente diz, né? Através dos nossos gestos, da nossa interação com ela, do que a gente fala, do que a gente pensa, da forma como a gente se comporta. Ela está ali apreendendo e criando uma visão dela mesma, do mundo, de como as pessoas se relacionam. E a partir dali ela forma um sistema de crença, mas é um sistema de crença que ela não tem como questionar, não, mamãe, não concordo com isso, não. Ela pode até tentar, mas muitas vezes, né, o adulto e aquilo acontecendo de uma forma repetida, né, a criança vai tomando aquilo como verdade, aquelas interpretações com a pouca capacidade de discernir ali, né? Ela vai se apropriando disso. E quando a gente chega na nossa vida adulta, a gente percebe que tudo isso, né, que a gente escutou lá, consciente ou não tão consciente, a grande maioria bem consciente do que está, desse conteúdo mental, mas tem uma voz, uma programação me guiando,
né? Quase que se assim, a gente perdesse o nosso livre-arbítrio. A gente pensa que a gente é muito livre, mas na verdade não, eu estou sendo totalmente manipulada, guiada, a minha vida está por esses pensamentos não questionados, não indagados lá, esse sistema de crença que foi moldado lá atrás. Então, quando a gente fala, né, sobre conexão com o aqui e agora, é essa capacidade da gente se identificar muito menos com essa vozinha e muito mais com o observador, que é o seguinte, eu tenho capacidade de observar que tem uma vozinha aqui falando, essa observação, ela nunca acaba, né, assim, eu tenho como perceber que vocês estão aqui me escutando, mas às vezes, no meio dessa escuta, vem um pensamento assim, concordo, não concordo, acho que ela tá viajando nisso, ou sei lá o quê, ou eu falo algo, falei do sítio da minha avó, te lembrou da sua avó, e aí a mente vai, engata em outro pensamento, você já saiu daqui, não tá nem me escutando mais, né, tá escutando o seu próprio pensamento. Então, isso acontece com a gente o tempo inteiro. E essa conexão com o presente ela fala, né, essa busca por essa conexão, ela fala sobre a nossa capacidade de observar essas vozes que elas vão cair, inevitavelmente elas vão vir, muitas vezes elas são úteis, elas nos contam, né, assim, eu não preciso de hoje pensar muito se eu tô, né, sei lá, eu sei que eu não posso me aproximar de um leão selvagem, de um animal selvagem, porque eu tenho isso, né, na minha memória. Então, muitos desses pensamentos, eles são úteis de fato, mas grande parte nunca foi indagado, nunca foi questionado e vão totalmente contra a nossa natureza. Então, quando eu começo a entender que eu tenho uma capacidade que vai além desse automático do pensar, que é observar isso, e eu vou treinando, e eu vou exacerbando, né, cada vez mais um contato com essa minha observação, é como se eu fosse treinando o meu observador interno, e dando mais espaço para ele e menos para esses automáticos, para essa voz que vem e fala, é isso, é aquilo, vai para lá, vai para cá, e eu consigo criar uma distância entre isso, eu observo os meus pensamentos como se eles fossem nuvens, né, a observação é o céu azul, os pensamentos são essas nuvens, então é como se eu cada vez mais vou me identificando com esse céu azul, e percebendo os pensamentos, essa voz interna está me falando, eu olhei no espelho de manhã e ela está me falando, eu já veio aquele pensamento, feia, tá cheia de mancha na cara, minha voz fala isso, né? Tá cheia de mancha na cara, tá ficando velha, você não é mais como antigamente. Eu tomo uma distância daquilo, tá tudo bem, né? É só essa voz falando. O que isso gera quando esse pensamento vem? O que acontece aqui? Nossa, meu coração acelera, eu começo a ficar mais agitada. Tá. E aí eu volto, né? Vou respirando e falo assim, é só um pensamento, eu tô escutando. Quantas vezes, né, você deve ter escutado, e eu vou começando a dialogar com essa voz, eu não deixo mais que ela me domine. Eu começo a colocar, às vezes, uma coisa que eu falei, né, a Mari tinha me comentado que gostou disso, eu coloco essa voz na terceira pessoa, como se eu estivesse conversando com uma amiga. Eu não preciso de acreditar em tudo que a minha amiga acredita, que ela fala. Eu posso indagar, eu posso questionar. Não, peraí, tá bom, tem 40 anos, né? Minha pele me conta a minha história. É isso daí, tem uma história, posso cuidar, eu quero, o que eu posso fazer, que eu sinto que vai estar alinhado, enfim, eu acho que é muito sobre isso, sabe, sobre a gente não tá, porque o que acontece quando a gente só segue essa voz, é que a gente não está nunca inteiro onde a gente está, não está usando o nosso potencial todo, como se a gente tivesse totalmente fragmentado. Eu estou aqui com o meu filho, mas a minha mente está pensando na conta que eu tenho que pagar, no e-mail que eu não respondi, no projeto que eu tenho que entregar, no almoço que eu tenho que fazer, aí eu estou fazendo almoço, estou me sentindo culpada porque não brinquei com ele, porque a criança está aqui me chamando, E aí a gente está sempre nessa fragmentação, né, sem observar, peraí, agora eu estou fazendo almoço. Como que eu posso ficar aqui,
né? O que vai me ajudar a estar o mais inteira e presente aqui? Ah, meu filho está aqui, como que eu posso incluir ele nessa atividade? Ah, eu vou prestar atenção nesse alimento que eu estou tocando, que eu estou descascando, nisso daqui que eu estou fazendo. E se eu coloco uma música e, né, danço e fico aqui, isso me ajuda a estar mais presente? Eu sinto que é uma grande experimentação, né? E que cada vez mais a gente vai entendendo como é importante esse ancoramento no aqui e agora, e o quanto que isso me deixa muito mais cheia de energia, né? Porque, de fato, é só no aqui e agora que a gente pode entrar em ação. Mas se eu estou fragmentada, minha mente está sofrendo por uma coisa do passado, ou pensando em algo do futuro, eu abro um espaço para uma emoção que me desorganiza e me deixa com muito menos energia para atuar no aqui e agora, porque a gente só pode atuar no aqui e agora. Né? Por mais que a nossa mente fique transitando entre passado e futuro, o único lugar que eu tenho poder de ação é no aqui e agora. E quando esse barulho mental ele está mais silencioso, ele está mais brando, eu consigo ter mais energia para atuar no aqui e agora. Sabe aqueles momentos que são muito gostosos na nossa vida, que parece que, nossa, não tem mais nada acontecendo, só aquilo. É sobre isso, né? E sobre aumentar a capacidade de que isso aconteça mais vezes. Né? E o mindfulness e qualquer outra técnica de meditação, desde as meditações expressivas, ativas, né? Há processos, né, de meditação aí tradicional, ou de simplesmente colocar atenção no que você está fazendo, vão ajudar a gente a sentir mais essa energia e atuar no aqui e agora, né? Ficar menos fragmentado. Sim, não, isso é ótimo. Isso é realmente, quando você me falou isso de olhar como uma terceira pessoa, mudou minha vida. Porque eu falei assim, gente, faz muito sentido isso. Porque eu consigo enxergar o meu pensamento, mas eu sempre acreditava nele. Eu falava assim, não, é o que eu tô pensando. Tem que ser isso. Tem que fazer sentido. E não faz. Pode ser que isso é o que eu estou pensando, mas não precisa ser o que eu acredito. É só o que eu estou pensando, né? Então, isso, nossa, mudou demais minha vida. Muito obrigada. E como que isso me ajuda também a ser muito mais empático e respeitoso com os outros seres humanos? Porque eu começo a falar, é isso que eu estou pensando. E quando eu acredito nisso, eu atuo dessa forma. Mas se eu tomo uma distância, eu consigo ver assim, olha, aquela pessoa ali está atuando como ela está atuando, porque ela acredita no que ela está pensando. Ela acredita que, sei lá, não tem problema ela bater no filho dela, que foi o que aconteceu com ela. Ela só não está investigando, olhando, ela está identificada com um pensamento, né? Então como que eu ajudo ela a questionar isso? Né? Que é o trabalho que nós, educadores parentais, fazemos com a família, né? Peraí, mas de onde que veio isso? Né? Por que você está fazendo dessa forma? Foi assim que aconteceu lá na sua infância? Beleza, e se eu te contar que eu tenho estudado, né, com algumas pessoas que estão pesquisando, que estão entendendo sobre a infância, e que estudos recentes mostram isso, e que a criança... Faz sentido para você? Isso que você pensava lá, você consegue, de alguma maneira, ver de outra forma agora? E é ajudar, né, nesse processo desse questionamento, mas não atacando a pessoa e julgando ela e criticando porque ela pensa isso. Não, ela está identificada, provavelmente, porque isso fez parte da experiência dela. Né? E ela está identificada com aquilo. Então, como que eu ajudo ela a se afastar e abrir espaço para questionar, para que novas possibilidades, novas informações possam entrar? E aí, volto lá no ponto da autorregulação. Eu só vou estar disponível para aprender algo, para receber algo novo, se eu estou me sentindo segura. Por quê? Né? Porque aí minha mente está mais silenciosa também. Eu estou mais ancorada no aqui e agora. Agora, se eu estou sentindo que eu preciso de me defender da educadora parental lá, que ela está me julgando, ou de quem quer que seja, que ela está me julgando, que ela está me criticando, eu sinto que eu preciso defender, você pode falar o que for, que aquilo vai talvez demorar muito ou nem chegue ali no coração da pessoa, né? Ou como possibilidade dela pensar diferente do que ela está acostumada, né, a pensar.
Isso é muito potente, né? Quando a gente começa a entender que a gente precisa ser esse exemplo de regulação, de corregulação, para que os pais sejam esse exemplo de corregulação para os filhos, aí isso traz um leque completamente novo de possibilidades, né? Para a gente abordar a pessoa, para a gente trabalhar com aquela pessoa, acolher. Eu acho que muitos pais, eles não fazem o que fazem porque querem, ou porque, tipo, eu sou malvado mesmo, a vida vai ser dura e eu tenho que ser mais dura ainda, né? Mas eles fazem porque você diz, é como você falou, eles estão identificados com esse pensamento, com essa voz que fica ali reproduzindo coisas que ele ouviu quando era criança e que realmente ressoam de uma forma que faz sentido na cabeça deles, mas a gente precisa trazer esse questionamento, né? E uma coisa que eu sempre costumo dizer, claro, isso nos nossos podcasts, algumas vezes eu costumo citar isso, é que uma das únicas coisas que todos os seres humanos têm em comum é que um dia fomos crianças, né? Então, eu acho que nem todo mundo já chegou na vida, na idade idosa, nem todo mundo chegou na vida adulta ainda, mas todo mundo já foi criança. E a gente tem uma certa dificuldade quando a gente está desconectado, quando a gente está fragmentado, de acessar essa criança que a gente foi, né? E a gente queria que você falasse um pouquinho como é que você explica, assim, essa questão da criança interior. Você falou que você tem ênfase no trabalho com a criança interior, né? Então, se essa criança interior é realmente a criança que a gente foi, ou se essa criança interior se modifica ao longo do tempo, como é que a gente entende esse conceito de criança interior? Então, legal, Marisa. Bom, a gente, não sei se vocês já ouviram uma frase que fala assim, né, que a infância é o chão que a gente, né, vai pisar a nossa vida inteira, né? Acho que é algo assim, se eu não me engano. Mas é porque lá na infância, como eu já disse aqui, né, a criança ela chega aqui muito aberta, muito disponível, muito confiante, que ela vai receber tudo aquilo que ela necessitava, tal qual era dentro do útero da mãe, né? Com as devidas ressalvas aí, mas a criança ali naquele ambiente, ela estava recebendo os nutrientes, um ambiente com uma temperatura regulada, protegido, né? E ela não precisava se esforçar para receber nada. As coisas simplesmente vinham para ela. E quando ela chega aqui, totalmente vulnerável e dependente, ela espera esse mesmo nível de cuidado, de atenção ali das necessidades dela. Mas nem sempre é isso que acontece, né? Cada um aí vai ter a sua história. E aí a criança interior, né? E assim, aí a gente começa, né, a formar, a gente chega muito alinhada com quem a gente é, com o nosso ser essencial, muito, de certa forma, conectada com as nossas necessidades, com aquilo que meu corpo está comunicando momento a momento e capaz de pedir, né? A criança, ela chega capaz de pedir. A gente fala que a criança, ela nasce com autoestima, porque, na verdade, a autoestima nada mais é do que eu saber o que eu necessito e ser capaz de pedir. Né, ser capaz de pedir em qualquer circunstância. E a criança, ela é assim, ela sente o que ela necessita, né, não é um processo racional, mas ela sente, e ela, através do choro, comunica, né, o bebezinho, ele comunica que tem algo ali que está precisando ser atendido, e obviamente que esses adultos que estão ali para cuidar dela vão sentindo e vão tentando ali entender, quanto mais disponível eu estou, quanto mais aqui dentro tem silêncio, mais disponibilidade emocional, mais eu consigo atender ali. Mas tudo que não pôde ser atendido, pelo motivo que foi, né, na nossa experiência infantil, porque mamãe trabalhava, porque ela tinha pouca ajuda, porque eu tinha 10 irmãos, porque sei lá o que seja o contexto que cada um viveu na nossa experiência infantil, né, teve muito pelas próprias dores que esses adultos carregavam e impediam eles de ver e atender ali a criança, enfim. Muitas das nossas necessidades não foram atendidas. E essas necessidades que não foram atendidas, elas não desaparecem, né? O nosso corpo, isso não desapareceu. Eu estava precisando de algo, não foi atendido. Isso gera, né, um movimento de retenção de uma energia vital aí no nosso corpo. Então, o que a gente chama de criança interior, né, eu vou dividir em 2 aspectos dessa criança interior. A criança interior ferida, que é justamente
esse aspecto da nossa psique, né, são simbolismos, né, a criança interior. É claro que não tem uma criança aqui dentro, né, mas é uma forma de nomear e que eu sinto que é um dos caminhos mais generosos, mais simples, para a gente aprender a olhar para a nossa psique, como que tudo isso, né, essa nossa visão de mundo, essa forma como eu me vejo, como eu me relaciono com as pessoas, como isso tudo foi moldado a partir da minha experiência infantil, que era o momento que eu estava mais disponível, mais receptiva. Depois eu já vou, né, aprendendo a me proteger, já vou, de alguma maneira, aprendendo com aquilo e já me afastando desse meu lugar mais essencial, né? Então, a criança interior ferida é essa porção nossa, né, do nosso mundo interno, né, da nossa psique, que guarda tudo aquilo que não pôde ser sentido e expressado na totalidade. Então, tudo que não foi atendido, que eu tive que interromper o meu processo de expressão, porque eu não recebi a corregulação necessária, porque eu não recebi a atenção, a proteção, ou o que quer que seja para que aquela necessidade foi atendida, isso vai ficar registrado no meu inconsciente. E essa criança interior ferida é como se fosse a guardiã disso, né? E tem a nossa criança essencial, que é também aquela criança autêntica, aquela criança criativa, aquela criança que guarda ali os nossos dons, os nossos talentos, tudo aquilo que a gente trouxe de único, de essencial, de autêntico em nós, e que muitas vezes, né, tá muito abafadinho, muito escondido, né, às vezes a gente vai atuando muito com base, né, nos impulsos, né, nos movimentos inconscientes da nossa criança interior ferida. Então, o trabalho, né, de acessar essa criança é um trabalho, é um caminho muito bonito, porque quando eu olho para isso, para essa experiência infantil, não a fim de buscar culpados, não a fim de julgar os adultos ao meu redor, de criticá-los, de criar uma grande batalha, de ir lá e questionar, o que vocês fizeram, por que vocês não fizeram isso? Muito antes, pelo contrário, né, cada um fez o que a consciência deles permitiu naquele momento, naquela condição, com as informações que eles tinham, com os recursos que eles tinham, com os apoios que eles tinham ou não, né? Então, aquilo já passou, não vai mudar. Mas o que eu, adulta, hoje posso fazer é ir em direção a essa criança ferida e começar a incluir o que não pode ser incluído lá atrás na minha experiência infantil. Porque hoje, como adulto, eu posso maternar essa criança, ao invés de cobrar e exigir de mamãe, papai, da professora, da avó, do tio, da tia, do cachorro, que eles não vão poder me dar, e se puderem também, é lucro, é bônus, que ótimo. Mas hoje é a minha responsabilidade, né, ir lá atrás e incluir isso, ao invés de seguir perpetuando o que fizeram comigo, né, eu segui excluindo isso, fingindo que isso não existe, negando a minha força agressiva, né, a minha raiva, negando os meus medos, as minhas tristezas, as minhas angústias. Isso não está acontecendo, deixa eu tomar um remedinho para não sentir, deixa eu fazer tal coisa, deixa eu comprar mais uma coisa, deixa eu isso, e a gente, né, vai encontrando maneiras para trazer um pequeno alívio através de vícios, compulsões, uma série de comportamentos que a gente sabe que no fundo não são legais, mas que a gente aprendeu e foram extremamente importantes para a nossa sobrevivência, mas que hoje, como adultos, muitas vezes a gente vai precisar de buscar apoio. É importante que a gente olhe, né, para essa criança que a gente foi, para a gente ir dando um espaço. E quando eu olho para esses aspectos do meu ser como uma criança, eu sinto que isso me amansa o meu olhar. Eu não olho de uma forma crítica para mim mesmo, tipo, nossa, mas você é burro mesmo, né? De novo você fazendo isso nessa relação, tratando fulano desse jeito, gritando, de novo você não conseguiu. A gente é muito duro com a gente. Quando eu olho para esse aspecto como uma criança que precisa do meu cuidado, muitas vezes eu consigo suavizar o meu olhar para mim mesma. Então, por isso que eu acho que é um dos caminhos, né, esse caminho da criança interior, um dos caminhos mais generosos, gentis, porque eles vão, de alguma maneira, né,
suavizando meu olhar e me deixando num lugar mais disponível para cuidar, para integrar, para ir em direção àquilo que não pôde ser vivenciado na totalidade e mudando, né, os meus padrões internos. Não sei se... Nossa, Clarissa, esse episódio, assim, a gente tem o privilégio já de ouvir você falar antes dos nossos ouvintes, né, dos nossos telespectadores, mas eu acho que eles vão sentir a mesma coisa que eu estou sentindo agora, que é como se fosse um abraço, assim, eu estou me sentindo abraçada, né, a gente ouvindo você falar dessa forma, como eu falei, a voz tão doce, assim, a forma de explicar as coisas de um jeito tão claro, eu me sinto realmente abraçada, assim, acolhida no sentido de que as coisas na cabeça vão fazendo sentido e você vai ficando, tá tudo bem, eu não tô quebrado, tá tudo certo. Tipo, eu sou uma pessoa normal que tá só realmente trazendo esse encontro de volta com a criança interior. E, assim, eu acho que isso é um presente, né? Eu acho que você está sendo extremamente generosa com a gente, com quem vai ouvir esse podcast, porque realmente foi um presente muito grande. Infelizmente, nosso tempo tá chegando aqui no final, mas a gente queria agradecer demais, demais, demais a sua presença, assim, você realmente sempre traz essa luz, assim, quando a gente conversa, quando a gente ouve aula, quando a gente ouve o seu podcast também, eu convido o pessoal a realmente ir assistir lá e maratonar todos os episódios, porque são maravilhosos, e eu queria agradecer demais, Mari, se quiser complementar aí, eu sei que ela vai querer falar alguma coisa, mas eu agradeço demais você ter aceitado o nosso convite, e realmente, de fato, acho que hoje, para mim, o resumo é que eu estou me sentindo abraçada. Não, é isso, muito obrigada. É mais, acho que poder conversar com você e trazer tudo que eu senti que mais me mudou nesse processo que a gente passou da certificação, assim, é realmente um privilégio. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E, assim, eu acho que aprender sobre tudo isso faz com que a gente consiga ver a vida de um jeito muito diferente. E é isso que você falou, é olhar com carinho, é olhar não com julgamento, mas com carinho para o que aconteceu e com carinho para o que a gente pode ser. Tudo bem, não estava legal até agora, mas a gente pode mudar e tá tudo bem, sabe? É estar tudo bem, a gente poder ser diferente. E essa parte da criança interior, uma coisa que sugeriram e que eu fiz foi colocar na capa do meu celular, assim, uma foto. Eu fiz até um post sobre isso, que eu coloquei. E quando eu olho para mim mesma, quando eu era criança, eu falo assim, gente, olha, é isso, é com essa pessoa que eu tenho que cuidar, é essa pessoa que eu tenho que cuidar, que eu tenho que ser generosa, né? Não não é toda a parte ruim, não é tudo aquilo que a mente traz que a gente fica se cobrando e tudo. Isso é minha mente. Olha aquela carinha lá, olha aquela carinha, vê se você vai falar a mesma coisa. Então, eu acho que é isso. Muito obrigada, Clarissa, de verdade, por tudo que você ensinou pra gente nas aulas, por tudo que você falou, trouxe pra gente aqui, por tudo que você leva pro mundo. Muito obrigada por ser luz, né? Muito obrigada. Oh, queridas, obrigada, viu? Estou emocionada aqui em receber o carinho de vocês, deixe também, né? O meu corpo transbordar e sentir tudo isso. Foi uma alegria compartilhar aqui com vocês. É rápido, né? Às vezes é tanta coisa que a gente tem para falar, para aprofundar, mas quero, né, parabenizar vocês mesmo por criarem esse espaço, por seguirem comprometidas em levar mais informações, né, sobre educação positiva, sobre parentalidade, sobre autoeducação para as pessoas. E sigam, né? Sigam nesse caminho que, com certeza, né, os frutos vão vir. Que bom que vocês estão juntas, né? A gente está aí de mão dadas nessa trilha, levando um pouquinho, né, do que faz sentido, do que a gente sente que ressoa num lugar assim, não tão só aqui, né, mas que a gente sente de verdade. Nossa, isso faz muito sentido, como se a gente sentisse com o corpo todo, né? Com as nossas vísceras, e a gente seguir levando isso para as pessoas é muito bonito. Então, quero agradecer e reconhecer aí que a gente está juntas, seguindo de mãos dadas nesse caminho. Também agradecer vocês por esse trabalho maravilhoso. Obrigada.
É isso aí. Então, gente, se vocês gostaram desse episódio, comentem aqui embaixo que, ó, se tiver muito comentário, a gente chama a Clarissa de novo, viu, para falar mais, porque vocês viram aí que ela gostou de conversar, ela sabe muitos assuntos interessantes para a gente discutir aqui, então comentem bem muito aqui embaixo, deem like nesse vídeo, que a gente chama ela de novo para complementar essa conversa. Com certeza, Marisa. Um beijo, pessoal. beijão. Obrigada a todos que estavam aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.